Pois é, Camila, há 234 anos que aconteceu essa luta, né? Tiradentes, que era dentista e militar, por isso que ele é considerado o patrono das polícias militares aqui no Brasil. Só que existe aí também uma relação com a Bahia, né? E quem vai explicar pra gente melhor é o historiador Rafael Dantas. Bom dia, seja bem-vindo no Jornal da Manhã. Mas eu já começo, antes de você explicar essa relação com a Bahia, eu queria saber, tem uma imagem agora na tela aí, o pessoal tá vindo de casa, explica para quem está em casa essas duas imagens aí, de Tiradentes. Perfeito, uma alegria conversar com vocês novamente. A imagem que está aparecendo mostram dois momentos da construção da imagem do Tiradentes. Porque primeiro não sabemos como de fato foi esse personagem em sua exatidão. Até porque hoje é muito fácil fazermos um registro, né? Tem celular, tem tanta coisa para a gente registrar um personagem, mas na época dependíamos de artistas em desenhos, em pinturas que geralmente eram feitas em outros momentos, ou então naquele mesmo contexto, mas que seguiam um caráter diferente do nosso hoje. A imagem de Tiradentes, no contexto do século XIX, passou por uma reconstrução. Foi criada uma memória imagética, iconográfica do personagem. Inclusive José Murilo de Carvalho, grande historiador, fala isso na Formação das Almas, associada à ideia de república que nasce naquele contexto, na segunda metade do século XIX. E ele, enquanto herói nacional, foi construído, foi lapidado, inclusive do ponto de vista de sua fisionomia, por isso a outra imagem que lembra muito Jesus Cristo, barbudo, etc., para figurar como um dos heróis da pátria, né? E a outra imagem, provavelmente como ele era, num contexto em que ele atuou lá na segunda metade do século XVIII, até a sua morte em 1792. A Inconfidência Mineira foi uma revolta local ali em Minas Gerais e comandada também pela elite, né? Doutores, enfim. Aqui na Bahia também, quase no mesmo período, aconteceu uma outra situação, que foi a Conjuração Baiana. Dessa vez teve parte da elite, mas teve parte do povo também. O povo foi para a rua também lutar contra aquele período colonial. Qual é a relação desses dois fatos, da Bahia e Minas, nesse contexto? É importantíssimo entender o cenário da segunda metade do século XVIII, o protagonismo dessas cidades na época colonial. Salvador, a grande cidade-porto das Américas, é um dos principais portos do Hemisfério Sul, assim como o Rio de Janeiro, já a capital naquele período, desde 1763. E o Rio de Janeiro, um grande centro econômico, principalmente ligado à questão do ouro, à produção aurífera naquele contexto. E ambas cidades, especialmente Salvador, como aquele contexto mineiro, estavam em um clima de insatisfação absurdo. Imposto, a ausência de alguns alimentos específicos, né, os tributos que eram cobrados eram exagerados, e tanto as elites como as camadas medianas estavam insatisfeitas com essa realidade e começaram a seguir ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. E tanto as elites como as camadas medianas começaram a pensar em movimentos separatistas. No contexto de Minas Gerais, algo muito mais local, as ideias eram centralizadas naquele contexto, pontuadas especificamente nessas pautas, e na Bahia não. Os nossos baianos, 10 anos depois, em 1790, na década de 90, começam a pensar em movimentos muito mais ambiciosos, inclusive com pautas associadas ao fim da escravidão. Imagine isso em uma sociedade escravocrata, imagine isso na Bahia, imagine isso em um contexto de tanta violência, né, e estruturado numa ótica muito atrasada, mas presente naquele contexto, que era presente no contexto de 1700. Então, tanto Minas como Bahia foram marcadas por esses movimentos e os revoltosos foram mortos, enforcados e esquartejados. Tiradentes, o mais conhecido de todos, passa por esse processo de construção dessa memória na segunda metade do século XIX. Os nossos baianos, lembrados muito bem na Praça da Piedade, né, foram também mortos, né, enforcados e esquartejados, e a importância de todos esses eventos mostra a realidade daquele período na colônia, de insatisfação popular, de violência das imposições da metrópole com o contexto brasileiro e esses heróis que foram construídos. Mais lembrados, outros não. Os nossos muito mais locais e o Tiradentes a nível nacional. E vale lembrar e destacar que muita gente relaciona essa questão da Inconfidência Mineira com a independência do Brasil, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Rapidinho. Não tem. Independência do Brasil, século XIX, mas no século XVIII já mostra um cenário de insatisfação, já mostra um cenário de ruptura, o que de fato vai se tornar presente anos depois, 30 e poucos anos depois, 40 anos, no século XIX com a nossa independência, aí sim, onde a Bahia assume um protagonismo absurdo, gritante, com o nosso 2 de julho de 1823.
Rafael, muito obrigado pelas informações. É isso aí, você que está acompanhando o Jornal da Manhã, achou que era apenas um feriado, né? Para esticar aí a folga, descansar, comer água, passear. Mas não, tem história, viu? E começou há 234 anos lá atrás. É o JM aí trazendo para você mais detalhes disso. Eu volto com você, Camila. Nosso compromisso com a história, com a cultura, recontar também a partir de novas pesquisas, novos estudos, que todo mundo